sou Raf Gur e hoje iremos falar sobre os proto-austríacos. Não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, acessar a descrição do vídeo, curtir e compartilhar os vídeos. Aqueles que se deparam com a escola austríaca de pensamento, ao lerem as pequenas introduções sobre o assunto, se deparam com a ideia de que a origem dessa escola remonta ao autor Carl Menger e seus princípios de economia política. Menger é assim considerado o fundador da escola que nos laureou com Bumbawerk, Weiser, Hayek, Mises, Rothbard, dentre outros nomes já conhecidos dos libertários. No entanto, é curioso evidenciarmos que antes de Menger, houve outros autores que ajudaram a construir os pilares do qual a escola austríaca foi edificada, e esse é o propósito do vídeo de hoje. Podemos dizer que o germe de toda a escola austríaca data dos pós-escolásticos espanhóis, entre os séculos XVI e XVII, com ênfase na escola de Salamanca. Estes, na sua maioria, foram teólogos e moralistas jesuítas ou dominicanos, que lecionavam principalmente nas escolas de Salamanca e Coimbra, no século do ouro espanhol. Eles escreveram os primeiros tratados do que chamamos hoje de ciência econômica. Eles são diversos, mas me limitarei aqui a citar os mais importantes, os que tiveram maior influência na escola austríaca. Tendo em vista que foi os princípios de Carl Menger que deu origem à escola austríaca, é conveniente mencionarmos as obras de Diego de Covarrubias e Leiva, que deve ter sido o primeiro a dar uma exposição completa sobre a teoria subjetiva do valor, ou da utilidade marginal. Covarrubias definiu o valor como sendo a consideração subjetiva de cada indivíduo sobre quão apto é aquele bem em satisfazer uma necessidade, uma aspiração. Isso é a definição de Carl Menger da sua teoria de valor e de toda a revolução marginalista. E essa teoria foi um dos pilares dos quais a escola austríaca se construiu. Ele exemplificava essa constatação demonstrando que o preço do trigo na Índia era significativamente mais caro que na Espanha. E isso não se dava por um caráter objetivo na produção, e sim porque indivíduos de culturas diferentes têm valorações distintas. Também fez notável contribuição sobre a teoria monetária, escrevendo sobre a Revolução Histórica e a desvalorização do maradi, a moeda cunhada no seu tempo. Trabalho estes que seriam mais tarde desenvolvidos por Juan de Mariana e Martín de Azpilicueta. A abordagem que Covarrubias propôs sobre o valor deu base para a tese de outro escolástico, Luis Saravia de la Calle, sobre a relação existente entre preços e custos. Para esta análise, os preços não são resultados dos custos, como afirmam os economistas clássicos, e sim os custos são deduzidos dos preços, ou como este mesmo descreve. O preço justo nasce da abundância ou da falta de mercadoria, de empresários e de moedas, e não de custos, trabalhos e riscos. Os escolásticos espanhóis já haviam refutado as deduções clássicas mesmo antes delas serem formuladas. La Calle também fez contribuições sobre o papel dinamizador que o empresário tem no mercado, se apoiando em um entendimento já pacificado na doutrina escolástica sobre o empresário e o papel único que ele desenvolve na economia. Outro presente dado pelos escolásticos foram os trabalhos pioneiros de Luís de Molina e as exposições únicas de Jerônimo Castillo de Bobadilla sobre o conceito dinâmico de concorrência empresarial que impulsiona o desenvolvimento, a inovação e a produção na sociedade, o que é o mote principal para a teoria austríaca de mercado. Juan de Lugo e Juan de Salas também editaram contribuições para o problema do conhecimento, base de toda a teoria austríaca dos ciclos econômicos, do intervencionismo e da impossibilidade do cálculo econômico, que foram desenvolvidas mais tarde por Mises e Hayek. Martín de Azpilicueta foi o primeiro autor a ter desenvolvido uma teoria que hoje chamamos de teoria da preferência temporal. Ela serviria para a teoria de juros e capital de Bumbawerk, que foi a primeira refutação completa da teoria marxista de exploração. Juan de Mariana estudou a inflação e os efeitos gradativos que ela tem na economia. Também criticou as medidas estatais de intervenção que visam combater a inflação, a exemplo do congelamento e tabelamento de preços, descrevendo-os como incapazes de produzir um efeito positivo e altamente danosos para o processo produtivo. No mais, expôs em uma obra postumamente lançada a impossibilidade de uma sociedade ser regida unicamente pela força, devido à deficiência de informação que essas intervenções causavam na sociedade. Tese essa que é o esqueleto central da teoria da impossibilidade do cálculo econômico. Luis Saravia de la Calle e Martín de Azpilicueta fizeram duras críticas ao sistema bancário de reservas fracionárias, defendendo um sistema de depósitos que operasse com 100% das reservas.
Doutrina esta que seria uma das mais denunciadas pela escola austríaca contra os governos espoliadores. Juan de Mariana estudou a inflação e os efeitos negativos que ela tem na economia. Também estudou as medidas estatais de intervenção que visam combater a inflação, a exemplo do congelamento e tabelamento de preços. Luiz de Molina, na mesma linha, evidenciou que os depósitos bancários também fazem parte da oferta monetária. E esse entendimento expunha a fraudulência que o sistema bancário de reservas fracionárias incorria. Cardeal Gaetano defendeu que o preço justo é aquele definido naturalmente pelo mercado, de acordo com a sua situação atual, e foi um dos primeiros a incorrer com a tradição que condenava a usura, defendendo assim o mercado de empréstimos a juros. Fez contundentes defesas ao mercado de câmbio e divisas, e contribuiu para o que hoje chamamos de teoria das expectativas na economia. Essa teoria preleciona que fatos exógenos e oferta, demanda e o futuro do mercado também influenciam na formação dos preços, a exemplo de guerras e secas.